Boa noite a todos. É uma satisfação mais uma vez estar aqui nessa quarta-feira fria junto com vocês, mesmo que a distância física, nos tornamos próximos através dessa oportunidade. Inicio a minha fala sempre prestando minhas sinceras homenagens às vítimas da doença Covid-19 e aos familiares enlutados. Encontros de reflexão tem como finalidade a gente refletir sobre temas escolhidos que tenham alguma pertinência com relação à nossa vida, para que através desse processo reflexivo a gente consiga uma compreensão e uma ação mais ativa dentro desse determinado assunto. E hoje o tema escolhido são as fases da vida. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre aquilo que se define hoje na contemporaneidade como as 4 fases da nossa vida. Infância, adolescência, fase adulta e a velhice, tá certo? E a proposta aqui é a gente refletir sobre essas diferenças, fazer questionamentos. O que define essas fases? É a maturidade? São competências que a gente adquire no desenvolvimento da nossa questão física? Qual é a linha divisória entre uma fase e outra fase? Quais são as fronteiras? E, mais do que isso, será que tem alguém que se interessa em definir essas fases? Existe um interesse por detrás de uma definição clara dessas fases? O objetivo é justamente a gente pensar sobre isso. Eu trago aqui a discussão e vocês participam aí do ladinho de vocês, refletindo e pensando. Bom, primeira coisa que a gente vai falar sobre a questão das fases da vida é que nada é tão fixo quanto essas 4 fases definidas. Afinal, cada pessoa é uma individualidade e cada pessoa ela está submetida a um tipo de desenvolvimento completamente diverso de uma outra pessoa. Aqui na Terra, somos mais de 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa tem a sua impressão digital única. E cada pessoa tem a sua impressão ou imagem de íris do olho única. Cada pessoa tem a sua experiência de formação diferenciada ou a interpretação da sua experiência diferenciada de acordo com características totalmente interiores, ou que podemos chamar de subjetivas, que vêm de dentro da pessoa. Por isso, não é possível definir com clareza e exatidão como cada pessoa transita nessas fases de forma generalizada. Fazemos isso individualmente, de pessoa a pessoa. De qualquer forma, essas fases bem definidas pela sociedade, pela nossa cultura, acabam, de alguma forma, gerando um encapsulamento, nos amarrando a determinados comportamentos de acordo com a fase que a gente julga estar ou que as pessoas acabam nos colocando. Exemplo, você chega para uma criança e fala assim, você não pode assim, agir desse jeito. Você ainda é criança, não tem idade para fazer tal coisa. E aí a criança, se adequando a essa classificação de fase, ela acaba moldando o seu comportamento. Já um outro exemplo, nossa, mas essa senhora se veste dessa forma, ela já não tem mais idade para isso. Percebam? As pessoas acabam nos classificando e essas classificações de fase têm ainda como fundamento, de alguma forma, modular o nosso comportamento que seja condizente ou não com as fases da vida. Então, dessa forma, as fases da vida acabam sendo elementos limitadores de expressão das nossas ações, mas também dos nossos pensamentos e sentimentos. Afinal, eu falei que cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa se desenvolve em momentos diferentes da outra. Como que a gente faz? A gente, para definir essas fases, deveria caracterizar por idade. Até tal idade é criança,
de tal idade a tal idade adolescente, de tal idade até tal idade adulta, de uma forma legal, em termos de organização, isso existe. A 18 anos marca a maioridade, 60 anos marca o final da fase adulta e início da velhice, ou que se chama terceira idade, ou melhor idade, aforismas que se utilizam para atenuar uma fase da vida que não deveria ter a necessidade de ser atenuada, porque velhice não é algo ruim, nem xingamento, nem demérito, pelo contrário, se você que está me ouvindo é uma pessoa velha, se sinta um sobrevivente e um vencedor, tá certo? Essa classificação, ela não é condizente, depende de cada pessoa. E muitas pessoas, estou falando isso por quê? Porque tem muita gente que tem o hábito de ficar me perguntando, o comportamento do meu marido é condizente com a idade dele? O comportamento do meu filho é condizente com a idade dele? O comportamento do meu pai está de acordo com a idade que ele tem? Quem sou eu para falar? Quem é quem para poder julgar a ação e comportamento do outro e encaixá-lo dentro de qualquer tipo de classificação ou caixinha, haja visto o fato que somos individuais. Mas vamos tentar tratar um pouquinho aqui, refletir sobre cada uma das fases e tentar levar alguns questionamentos. Primeira coisa que a gente vai falar sobre a infância, tá certo? Ao contrário do que muita gente imagina ou nunca parou para imaginar, a infância é algo que começou a ser definido no final do século XVII para o século XVIII. E essa definição de infância, ela veio trazendo a ideia de ingenuidade, do lúdico, da brincadeira, de uma preparação da fase adulta. Percebam, antes do século XVIII, a fase infância não existia e nem era tratada como tal. Antes disso, as crianças eram pequenos adultos e eram tratados sem distinção, a não ser pela sua fragilidade física. Afinal, eram adultos pequenos. Foi só a partir do século XVIII que se caracteriza a infância como uma fase e começa a se tratar de forma diferenciada, e nessa diferenciação, aí sim, num aspecto positivo, tentar ver de que forma essa fase pode ser melhor aproveitada no sentido do desenvolvimento para a formação de um sujeito melhor. Interessante isso, né? Falando de infância. A infância é uma fase maravilhosa. Só que não. Se você tiver lembrança da sua infância, você vai se lembrar que a infância também é uma fase cheia de medos, cheia de angústia e cheia de insegurança. Uma criança, ela se sente desamparada, afinal ela é pequena e frágil e depende dos adultos para a sua sobrevivência. Uma criança se sente insegura, muitas vezes angustiada, com medo de perder aqueles que a sustentam e a mantêm viva. Uma criança, ela é carente na medida que ela precisa de atenção, de desejo, do olhar dos adultos para ela. Então, a infância não deve ser vista e muito menos lembrada como uma fase maravilhosa que passou. Essa infância idílica, ela se explica através do conceito de saudosismo. Olha que interessante isso. Nós temos um mecanismo cerebral, medido hoje pela neuropsicologia, que faz com que a gente, conforme o tempo passa, vai se esquecendo das coisas ruins e se lembrando só das coisas boas. Com que finalidade? Com a finalidade de eu não viver atormentado. Então, esse mecanismo natural de proteção cerebral, que é o esquecimento das coisas ruins e negativas, que na verdade é uma bênção para a gente, acaba desenvolvendo como efeito colateral o saudosismo. Eu me lembrar da infância e só lembrar da parte boa, da parte onde eu brincava, não tinha responsabilidades, não tinha boletos, tinha tudo provido por papai e mamãe, tá certo? Ia na escola, não tinha responsabilidade de trabalhar, tudo isso visto de uma forma sempre positiva e de uma forma prazerosa.
mas, na verdade, a criança vive dificuldades tanto quanto um adulto, só que numa proporção diferenciada a partir da sua experiência. A fase da infância, para quem se lembra, dava a impressão que o tempo passava de forma diferente. Parece que a infância não tinha fim. A infância demorava mais para passar do que as outras fases. Isso também é fruto de um mecanismo cerebral explicado pela neuropsicologia, tá certo? Existe uma questão do ineditismo da infância, aonde é uma fase de descoberta, onde você conhece a cada dia coisas novas. E o ineditismo nos traz a sensação de que o tempo demora a passar, uma sensação de registro mais eficiente do nosso cérebro, de uma forma mais simplificada. Quando nós vivemos uma rotina, executando todos os dias sempre a mesma coisa, nós temos uma sensação que o tempo passa voando. Por outro lado, quando vivemos uma semana fazendo coisas totalmente diferentes, dá a impressão que o tempo demora mais a passar. É isso, Maurício? Lembre-se da sua última férias ou viagem que você fez, conhecendo novos lugares, novas comidas, novas pessoas. Aquela semana, na sua memória, parece que durou muito. Por outro lado, uma semana há um mês atrás, você nem se lembra que vestiu, o que comeu e o que fez. Porque provavelmente você fez exatamente o que você faz em todas as outras semanas da sua vida rotineira. Então, nesse sentido, temos a impressão que a nossa infância demorou muito a passar, mas, na verdade, dá-se a esse ineditismo. Outra questão interessante para a gente refletir sobre a infância é que ela varia de lugar para lugar e de condição social. Uma criança no Nordeste, ela vai caminhar, às vezes, 12 ou 15 quilômetros a pé descalço, no sol, para poder chegar na escola. Uma criança aqui no Sudeste, ela vai com o SUV branco da mãe dela e para exatamente na porta da escola, onde ele dá 3 passos e entra dentro. Então, percebam, a forma como uma criança é tratada, ela varia de lugar para lugar, de cultura para cultura, de condição social para condição social. E isso não é de agora, é de sempre. Sempre existiu. Hoje existe um princípio de igualdade maior, baseado num benefício excepcional, que é o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que tenta, de alguma forma, determinar direitos mínimos para que uma criança viva com dignidade, com saúde e equilíbrio, para se tornar um adulto saudável. Então, percebam, antigamente, antes do ECA, era natural uma criança apanhar bastante do papai e da mamãe e de quem fosse. Se quisesse, até o vizinho podia bater, tá certo? Hoje, através do ECA, se você bater numa criança, conselho tutelar é cadeia. Então, percebam, as coisas mudaram, a situação evoluiu. A educação hoje se dá através de outros elementos que não a violência. E isso é muito satisfatório, muito positivo, mas exige dos educadores muito mais do que antigamente, que era muito mais fácil receber a obediência através da pancada. Hoje, a obediência é através do respeito e do exemplo, tá certo? Evoluem crianças, exigem evolução dos adultos que as educam. Olha que reflexão interessante. Vamos falar um pouquinho agora da outra fase, que é a adolescência. Da mesma forma que a infância, a adolescência é uma invenção, só que mais recente. Ela foi inventada no século XIX, como um prolongamento da fase da infância, a fase de dependência que leva a criança até a fase adulta. Então, no passado, antes do século XIX, a criança com 12 ou 13 anos, assim que ela tivesse uma constituição física, ela já era colocada, empurrada para o mercado de trabalho. Lógico, de acordo com a condição social, óbvio.
mas era colocada para o mercado de trabalho, ia trabalhar. Isso os meninos. As meninas, com 13, 14 anos, entrando na fase fértil, elas já eram preparadas e educadas para poderem serem donas de casa e mãe. A adolescência, essa invenção cultural do século XIX, vem gerar uma proteção e um prolongamento dessa infância, levando, conforme as décadas foram passando, prorrogando essa fase, que inicialmente durava aí os seus 3 ou 4, 5 anos, para mais anos, até 18 anos, que é a idade legal, tá certo? Hoje, a coisa já está um pouquinho diferente, que a gente já vai falar agora há pouco. Essa fase da adolescência, ela se caracteriza hoje por um momento de espera por parte do adolescente. Espera até chegar o momento onde ele vai viver a fase adulta e assumir todas as responsabilidades. É um momento de transição, o que gera um estado de aborrecimento, porque tudo aquilo que é transitório, que é passageiro, é algo que incomoda o ser humano. O ser humano, independente da idade, ele gosta de boas definições. E quando eu estou numa fase de transição, eu estou me sentindo esquisito. E é justamente essa transição que gera aquele período onde o adolescente é um aborrecido e aborrece quem está perto, certo? Por conta do quê? Mudanças no seu corpo, crescimento, estirão de crescimento, questões hormonais que estão pulando, tanto nos meninos ou nas meninas, questões da sua natureza biológica. Começa a aparecer barba, seios, só que isso tudo com flexibilidade. Lembra no início da minha fala? Cada um amadurece na sua idade, de acordo com carga genética, de acordo com condições ambientais, de acordo com questões financeiras e sociais também. Então, tudo muito flexível. Essa fase da adolescência é a fase da formação da individualidade. Então, percebam, quando sai da infância e começa a fase da adolescência, o sujeito quer ou pretende se tornar um indivíduo, porque até então, enquanto criança, ele era parte do papai e da mamãe. Nessa formação de uma individualidade destacada, aí começa a acontecer um conflito interior. Metade de mim ainda quer continuar sendo o filhinho do papai e da mamãe, tomando todinho, sendo bem cuidado, e metade de mim gostaria de ter os privilégios de um adulto, que é liberdade, que é autonomia. Só que essas partes brigando dentro de mim acabam gerando uma revolta externa que acaba fazendo o adolescente um cara extremamente chato para o papai e para a mamãe, porque para formar a minha individualidade, eu preciso bater de frente na individualidade do pai e da minha mãe. Para eu saber quem eu sou, eu preciso contrariar a minha mãe e meu pai. E existe uma fase muito particular na adolescência, que quem se lembra vai trazer à mente, quem tem adolescentes em casa vai concordar comigo, que é a fase da negação. Se o pai fala que é branco, ele fala que é preto. Se o pai fala que é sim, ele fala que é não. Por quê? Porque é justamente a fase onde ele está descobrindo quem ele é, e para que ele descobrir quem ele é, ele tem que negar quem são os pais. É chato? Pra chuchu. Mas passa. É uma fase que passa. Existe, então, uma ambivalência dentro do adolescente. Uma parte criança, uma parte adulto. Essa questão da adolescência, até a década de 80, 90 do século passado, ela chegava até os seus 14, 15 anos por aí. A partir daí, o sujeito já era inserido no mercado de trabalho também, tá certo? De acordo com a classe social, e já depois da Revolução Sexual, meninos e meninas sendo tratados de forma igual, igualitária, podendo trabalhar, estudar, exercer as mesmas profissões. Hoje, todos vocês sabem que essa adolescência já foi estendida. Estendida para quanto? Para 18, para 19, para 20, 21, 23 anos? Sim, existem adolescentes com 23 anos, morando na casa dos pais, com uma grande indefinição, ainda vivenciando um conflito, onde uma parte ainda não quer deixar a fase infantil e uma outra parte que é autonomia, mas ainda não se vê preparado para assumir as questões de responsabilidade da fase adulta. Estamos constatando hoje,
em 2020, 2021, o quê? Um alargamento dessa fase da adolescência e uma expansão que merece uma atenção nossa. Porque a sua casa tem que ser muito confortável para os seus filhos. Mas se ela for confortável demais, eles nunca vão sair daí e vão ser adolescentes eternamente. E qual é a finalidade de você ter filhos? Educar, preparar para o mundo e entregar para o mundo, para que ele tenha a vida dele, forme a família dele, não fique embaixo das suas asas, certo? Mas é verdade isso, Maurício? Tem com 23? Tem. Eu tenho exemplos onde o sujeito, com 22, 23 anos, ele liga para a mãe dele, que vai buscar ele numa festa às 3 da manhã. E ainda tem que baldear os amigos, para cada um para a sua casa, em cada canto da cidade. Mas isso acontece porque a mãe deixa. Não estamos aqui para julgar, estamos para analisar e refletir. Ainda na questão da adolescência, reflexões importantes. A quem interessa a definição dessas fases? Infância e principalmente adolescência e juventude. Interessa muito ao mercado de consumo. O mercado de consumo é que define crianças e adolescentes e jovens, porque é um público altamente rentável e consumidor. No passado, juventude era sinal de virilidade e força, e a fase adulta era relacionada à sabedoria e poder. Os jovens, eles eram preparados e eram mantidos como jovens para não ter direitos legais. E aí cabia aos adultos o poder de estar mandando, definindo ou não definindo. Com a invenção da modernidade, lá no século XVIII, final do século XIX, século XX, o que a gente tem? A gente tem o capitalismo, o mercado de consumo assumindo esse papel de definição das fases e, de alguma forma, gerando uma identificação e categorizando as pessoas nessas fases com a finalidade de trabalhar eles como produtos de consumo, não como sujeitos que têm ou não direitos que são levados em conta na questão da participação social, como era antes do século XVII. Até o século XVII, os mais velhos mandavam e os jovens eram força de trabalho. A partir do final do século XVII, século XVIII, já vem trazendo o conceito de infância, adolescência, juventude. Por quê? Porque a partir daí começa a se definir outros elementos de poder, que é o dinheiro e capital. Fase adulta. Fase adulta é a fase que nós consideramos a fase que passa mais rápido. Passa mais rápido por quê? Porque as questões já estão mais estabelecidas. Já expliquei para vocês as questões de percepção do tempo baseados no ineditismo e da repetição. Então, na fase adulta, eu já estou estabelecido no trabalho, já tenho uma rotina e, de repente, os anos começam a voar na fase adulta. Por quê? Justamente porque o meu processamento mental ele passa a estar vinculado não ao aprendizado de coisas novas, mas à execução das tarefas que me são confiadas e exigidas a partir da responsabilidade que todo adulto tem. É a fase mais duradoura, é a fase mais longa, então a gente poderia colocar aí a fase produtiva, que hoje está em torno de 30 ou 35 anos, onde o sujeito está dentro do mercado de trabalho, certo? É a fase de produção, é a fase de responsabilidade, mas é também a fase da maturidade das escolhas. É a fase onde se consolida a expressão do livre-arbítrio do sujeito, na fase adulta. E, para isso, ele tem, inclusive, uma aparelhagem cerebral. É a partir dos 23, 24, 25 anos que começa a se formar de forma completa uma área cerebral chamada hipocampo, que nós chamamos de área do juízo. Por que juízo? Porque é a noção de consequência, a partir das experiências que a gente teve, que deram certo ou errado,
que ficam registradas na memória dessa área aqui, pautando o meu comportamento. Então, eu com 25, 26, supostamente já tenho juízo, por quê? Porque eu já fiz uma besteira, já deu errado e eu sofri. Aí eu guardei na cabeça que fazer aquilo errado dá sofrimento, e aí eu já tenho juízo para não fazer de novo. Então, o sujeito que tem juízo é aquele que tem noção de consequência. Só que a noção de consequência está vinculada a uma base fisiológica cerebral, que é formada só a partir dos 21, 22, 23 e dos 24 ou 25, ele vai estar completamente consolidada. Então, entendemos a fase adulta quando o sujeito já começa a assumir uma responsabilidade mais integral sobre os seus atos e definir e decidir mais ativamente o seu destino. Ou seja, ele ser levado pelas próprias pernas, não ser empurrado por aqueles que o educam. Então, percebam, essa é algo que a gente precisa ter uma consciência boa e entender que é uma fase da vida que tem uma caracterização que é importante, é a fase da consolidação, é a fase onde o nosso ego, aquela parte da nossa mente que tem como finalidade nos projetar nessa vida, tem uma ação prevalente, que esse ego que está lá para nos proteger e para nos projetar, ele nos impulsiona para aquisições. Que aquisições? Uma formação acadêmica, estudo, a aquisição de um emprego para que eu venha ganhar um sustento, a compra de bens materiais, a formação de uma família para a perpetuação da minha genética. Então, tudo isso tem a ver com essa fase, a fase adulta, certo? Obviamente, como eu falei no início e falei nas outras duas fases, varia de pessoa para pessoa. Passando a fase adulta, a gente já entra na última fase, que é a fase da velhice. E ela se caracteriza pelo quê? Pelas dificuldades motoras, ou envelhecimento natural desse corpo físico aqui, esse corpo de carne e osso. Lógico, tudo mudou muito com o tempo. Na década de 50, 60 do século passado, um sujeito com 50 anos ele já é velho. Hoje é considerado velho um sujeito com 80, 90. Hoje nós temos japoneses de 90 anos correndo maratona. Então, percebam, a minha avó, em torno dos seus 50 e tantos, 60, ela já andava de chinelo, pantufa, um vestidinho rosa, já não tinha o menor cuidado com relação à aparência. Hoje nós vemos mulheres de 55, 60, 65, 70 anos, extremamente bem cuidadas, vaidosas, com uma atividade física invejável para qualquer jovem de 25 anos. Por quê? Porque a sociedade mudou, os conceitos mudaram. E aí, velhice já não diz respeito tanto a questões relacionadas a nem uma numeração 60 acima, nem questões fisiológicas corporais. A gente entende a velhice como a fase onde a gente tem consciência da finitude. A gente começa a perceber a redução das nossas capacidades físicas, porém passa a ter mais sabedoria para poder lidar com elas. Olha que interessante isso. Então, se a gente pudesse ter uma definição bem eficiente e produtiva, evolutiva da velhice, é a fase onde eu me deparo com a noção de que essa vida tem um começo, um meio e um fim, e eu estou mais próximo para o encerramento. E isso é uma coisa ruim? De forma nenhuma, porque, na verdade, não existe ruim. Se a velhice é ruim, a infância também é ruim. Por que o início é melhor do que o fim? Se são fases. E qual é a teologia espiritualista ou a teologia espírita? A noção de que a vida é feita de ciclos ou fases e que esses ciclos se repetem continuamente. A doutrina reencarnacionista, que não é privilégio dos espíritas kardecistas, mas ela tem como origem as doutrinas e religiões orientais, que na sua ampla maioria são reencarnacionistas também, entendem que esses ciclos se repetem indefinidamente. Nascer, viver, morrer, nascer de novo, viver, morrer, indefinidamente, até eu
atingir a evolução e conseguir sair dessa roda reencarnatória por não precisar mais desse tipo de expediente para meu aprendizado e crescimento. Então, entendo, eu não vou classificar a velhice como uma fase negativa ou ruim, mas simplesmente como uma fase, porque o juízo de valor quem dá sou eu. Se na velhice o meu corpo já não responde como respondia na juventude, a minha mente, a minha experiência nunca foi tão boa, tão eficiente, tão vasta como hoje. Então, como tudo na vida, existem ônus e bônus, coisas boas e ruins. Na infância, temos a alegria e o descompromisso, mas temos a fragilidade, as inseguranças e medos. E na velhice, eu tenho a sabedoria, por outro lado, eu tenho enfraquecimento desse aparelho físico. Tudo variando, obviamente, de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, classe social para classe social, indivíduo para indivíduo. Então, percebam, essas reflexões têm como finalidade tirar a gente dessa classificação negativa e encapsuladora das fases e permitir que a gente olhe a vida como um contínuo de crescimento e aprendizado, que existe valor, prazer e felicidade em todas as fases da vida, porém de formas diferentes. E é aí que está a beleza e a riqueza, porque se todas as fases fossem iguais, não haveria aprendizado. É justamente a mudança que permite a evolução e o crescimento. Eu experimentar, evoluir como criança, evoluir como adolescente, evoluir como adulto e evoluir como velho ou idoso. Olha que interessante isso. Olha que mudança de concepção excepcional. E o que a gente quer com isso? A gente quer preparar as pessoas justamente para isso que não são preparadas. Vejam bem, eu citei o Oriente como a base das religiões, afinal, são civilizações multimilenares, bem mais velhas do que nós, civilizações ocidentais, que temos aqui na América 500 anos, na Europa em torno de 2.000, 2.500 anos, civilizações orientais chegam a 5.000 anos, que a gente tem de história. Agora, e aí? Daí, quer dizer que a sabedoria lá é diferenciada. E a tratativa dessas frases é completamente diferente. Um oriental, ele tem uma preparação para vivenciar cada uma dessas fases. O oriental, ele é preparado para o próprio envelhecimento. Ele é preparado para o envelhecimento dos seus familiares. Então, o sujeito tem uma clareza sempre, e sempre está preparado para saber que o papai e a mamãe dele vão ficar velhos, vão precisar de cuidados e algum dia vão morrer. E ele vai estar lá para cuidar e não desamparar deles. Existe um lugar próprio para o idoso, para o velho, na casa dos orientais. Existe o quarto dele, e não é incomum você assistir um vídeo onde uma criança pequena pega a sua tigelinha de comida e leva lá para o vovô se alimentar. Então, percebam, é uma cultura onde se respeita e valoriza as diferentes fases, desde a infância, a adolescência, a fase adulta e a velhice, dentro da sua sabedoria, dentro do respeito àquilo que ela pode oferecer, agregando conhecimento e ajudando a gente a não cometer erros que o adulto ou o idoso já cometeu e pode passar esse conhecimento e essa informação. Existe um ditado oriental que fala que uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas que o sábio aprende com os erros dos outros. E quem melhor para nos ensinar do que alguém que já está muito bem vivido? Só que aqui no Ocidente é diferente. Infelizmente, a nossa cultura do consumo, ela privilegia crianças e jovens na questão do consumo, porque são um mercado mais vulnerável a essa manipulação. E elas alimentam a ideia de juventude eterna e de que a velhice é algo negativo e ruim, até como uma doença a ser tratada. E não é uma doença a ser tratada, é uma fase maravilhosa, como todas as fases da vida. Então, percebam, vivemos numa sociedade que prega algo negativo e errado, que acaba gerando a negação de uma fase natural,
de um processo natural, que é o nosso próprio envelhecimento, que é a nossa própria morte, e isso nos causa dor, nos causa revolta, nos causa uma sensação de injustiça e até de afastamento. Por isso tratamos tão mal os nossos idosos, por isso nos negamos a querer envelhecer. E isso vale para os dois lados. Se as sociedades orientais têm essa preparação, quando o envelhecimento dos nossos entes queridos chegam, nós tratamos com respeito, dignidade e valorização. Quando nós, ocidentais, temos o envelhecimento dos nossos entes queridos, nós tratamos com desdém, com desrespeito, com afastamento. Está na hora de mudar isso. E esse momento de reflexão tem como finalidade levantar esse questionamento. Precisamos nos preparar para todas as fases da vida. Porque tudo aquilo ao qual eu me preparo, quando acontece, acontece de forma harmoniosa, sem dor, com tranquilidade e leveza. Estou me preparando para a minha velhice. Quando ela chega, eu já estou preparado e aquilo transcorre da melhor forma possível. Não me preparo, nego o envelhecimento. Quando ele chega, eu não aceito, me revolto, deprimo, entristeço e me transformo em alguém indesejável, para mim e para quem está perto. Percebam, está na hora da gente começar a refletir mais sobre as fases da vida, a questionar mais, a tentar reformular, a tentar elevar e trazer modelos mais eficientes, porque senão nós corremos o risco de infelicidade. Falando a respeito dessa fase, que é a fase da velhice, quantas pessoas eu não atendo no meu consultório recém-aposentadas em depressão? Homens que estavam no mercado de trabalho e saíram, e se sentem agora inúteis. Mulheres que passaram a vida se dedicando aos filhos, e agora os filhos casaram, saíram de casa e têm as suas próprias famílias. Qual é a minha função? Chegar para elas e falar, você está em mudança de fase de vida. Durante a tua fase adulta, transcorreu de você fazer todo o plantio. Vocês trabalharam, vocês educaram seus filhos, agora as batalhas estão ganhas. Vocês estão aposentados, os filhos já estão criados, já têm as suas próprias famílias. Essa fase agora é uma fase maravilhosa que se inaugura, não uma fase triste. Você não é uma ferramenta velha que não tem mais utilidade. Não é uma lâmpada queimada, um fósforo utilizado. Você é um ser humano que passou de fase, que evoluiu, que foi aprovado para a sua velhice. Agora é hora de aproveitar, de gozar. Agora é hora de você colher tudo aquilo que você plantou. Ah, mas o que eu vou fazer? Aí que está a graça. Descobrir o que fazer nesses próximos 10, 20, 30, 35 anos que você tem pela frente. Viver por você. Quando você era criança, você vivia para brincar. Depois você vivia para estudar. Depois você viveu para trabalhar e criar os seus filhos. Agora você vai viver para quê? Para ser feliz, para aprender, para evoluir, para fazer o que você quiser. Olha, só que muitas pessoas, não tendo sido preparadas para essa fase, se sentem perdidas. É como aquele passarinho que você abre a gaiola, ele sai, se assusta e volta para dentro. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você voe, mas para que voe, tem que estar preparado para essas mudanças que existem. Existe uma outra questão do idoso que eu gostaria de levantar aqui. Também atendo muitos idosos que, diante da fragilização do seu corpo físico, não aceitam e não se permitem essa condição que é natural para todos nós. Todos nós vamos viver isso. E o orgulho acaba impedindo essa pessoa de se permitir ser cuidado por aqueles que amam. É muito comum eu atender pessoas assim, e faz parte da minha função, de alguma forma, tentar esclarecer. Você, durante a tua vida, cuidou de muita gente. Agora está na hora de ser humilde e se permitir ser cuidado. Não é vergonha nenhuma, pelo contrário. Isso diz respeito à natureza evolutiva e pode ser uma grande lição para a sua própria evolução.
Para finalizar a nossa conversa, quanto mais você se desvincula ou transita nessas fases de forma reflexiva, mais liberdade você vai ter de viver a sua subjetividade, a sua individualidade e curtir o seu momento. O que isso quer dizer, Maurício? Quer dizer que não é porque eu sou adulto que eu não posso me divertir e aprender e ver coisas inéditas como uma criança. Não é porque eu sou adolescente que eu não posso me interessar por coisas de pessoas idosas, velhas. Não é porque eu já estou velho que eu vou deixar de me amar e de me cuidar e de ter autoestima. E várias outros exemplos e circunstâncias onde você, em fases definidas, pode vivenciar alternâncias, porque é o seu livre-arbítrio, a sua escolha que determina que tipo de experiência você quer ter em cada fase que você viva. Tudo dentro de um princípio de direito, de valores morais, de evolução, tudo consoante com a espiritualidade e com o aprendizado que a gente tem. Conheço muitas pessoas que viveram muito bem a sua vida. Quando criança, aproveitaram bastante, brincaram muito. Quando adolescentes, estudaram, se permitiram essa transição. Quando jovens, aproveitaram a vitalidade. Quando adultos, assumiram responsabilidades, construíram uma vida. Quando idosos se permitiram gozar desse momento em especial, aproveitar e manter a sua mente, o seu corpo, a sua alma ativa no sentido de evoluir até a finalização dessa encarnação para o começo de uma outra vida do outro lado. Percebam, existem pessoas que transitam por essa vida de uma forma leve, de uma forma tranquila. Mas o que determina isso? Repito, preparação. E como a gente se prepara? Estamos fazendo isso agora, refletindo, afastando conceitos e preconceitos que a sociedade de consumo coloca na cabeça da gente, do que é certo, o que é errado, o que é feio, o que é bonito, aquilo que presta e o que não presta mais. A nossa experiência é um milagre, fruto da misericórdia de Deus. A gente está aqui na Terra experimentando, vivenciando as alegrias e tristezas, as facilidades e dificuldades, o tédio, às vezes, da repetição, a possibilidade de conhecer pessoas novas e de manter relações antigas. Tudo isso é vivência. Quanto mais eu me preparo para o desenvolvimento dessa missão, desse aprendizado aqui na Terra, mais ele transcorre de forma positiva. Quanto melhor preparado para qualquer coisa, melhor é o teu desempenho. Acabei de atender uma moça, se formou em Direito, foi fazer a prova da OAB, primeira vez que ela foi fazer a prova, foi mal para chuchu, uma pontuação horrível. Nossa, estranhei, não sabia como ia ser. A segunda vez, ela voltou no consultório, passei. Por que ela passou? Porque ela viveu a primeira vez, porque ela se preparou melhor, e na segunda vez mais preparada, ela desempenhou melhor. Tudo na vida depende de preparação. Quanto mais eu me preparo para aquilo que é natural, que é saudável, que é inevitável, melhor eu transcorro e desempenho. E isso vale para vários e vários exemplos. Não importa a idade. A tua vida é um presente. Aproveite cada dia como se fosse o último. Pode ser que seja. E se não for, ele foi bem aproveitado. Aproveite com responsabilidade. Sempre. Espero que essa reflexão seja só o começo, que você possa parar um pouquinho para pensar na fase que você está vivendo hoje e qual é o aproveitamento que você tem dela. Nas fases que você já viveu e como você aproveitou.
e nas fases especialmente que estão por vir. Porque quanto mais você se preparar para elas, mais você vai aproveitar bem e vai ter o melhor rendimento possível, o melhor aproveitamento, a melhor evolução. E se você, por um acaso, tem pessoas que você ama, que estão próximas a você, essa reflexão pode ajudar a você encaminhar, orientar, melhor tratar a partir de um melhor entendimento e compreensão de cada uma dessas fases que tem o seu ônus, o seu bônus, a sua beleza, a sua feiura, a sua riqueza, a sua pobreza, a sua alegria, a sua tristeza. Afinal, a vida é feita dessas nuances, dessas polaridades, e é justamente por isso que a vida é bela e maravilhosa. Desejo a todos uma excelente semana, desejo saúde para você e para sua família. E espero que a gente se encontre na próxima quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Chamo